E agora vamos devolver o nosso carinho. Muito boa noite. Do livro Palavras de Vida Eterna, Filho e Censor, é o item 98. Tem aqui a continuação da parábola do filho pródigo, onde nós temos a segunda parte dela, igualmente interessante, ao qual nós vamos ver nas palavras de Jesus, registradas por Lucas, a seguinte colocação: Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Muito bem, e aí nós vamos ver a dissertação de Emmanuel a respeito deste assunto delicadíssimo que se apresentou aqui na parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai. Contudo, critica-lhe os gestos, trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos, atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E, se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele, ajudando aos outros. Lição absolutamente expressiva, porque nós somos irmãos também uns dos outros. O mínimo de irmandade que nós temos é a humanidade. Esse é o mínimo, porque às vezes nós temos os irmãos consanguíneos, não é mesmo? E muitas vezes nós queremos o carinho paterno apenas para nós, ou materno. Existem muitas disputas para conquistarmos o coração da mãe ou do pai em privilégios, em vantagens, em condições melhores. E aí os filhos ficam numa confusão uns com os outros, brigam, têm dificuldades e têm problemas. E aí nós vamos ver a questão da parábola do filho pródigo, quando um deles se projeta à frente, pede a sua parte na herança e sai da família. O outro fica com o pai, porém numa condição estranha, porque em verdade dá-se a sensação de que ele trabalha não para o conjunto familiar, pai e filho, mas trabalha visando exclusivamente o seu futuro financeiro com o pai. Então, quando ele observa o irmão retornando, ele fica todo abalado com a condição de ter de volta o irmão que poderia eventualmente partilhar novamente os bens e o patrimônio paterno. E aí o irmão se aborrece, se entristece, faz censura ao pai, diz ao pai que o pai tem excessos de carinho com o irmão, que o irmão aprontou e saiu, colocou ele numa situação constrangedora e mesmo assim o pai o recebe de braços abertos. É de se estranhar uma atitude semelhante,
Porque no campo espiritual, na maioria das vezes, nós também temos vontade de ter privilégios com o nosso Pai maior, não é mesmo? Antigamente ajoelhávamos no milho, fazíamos penitências, autoflagelações. Nós queríamos uma vantagem exclusiva, uma vantagem maior. Alguns de nós passou a usar roupas talares, passamos a usar ornamentos diferenciados para acreditarmos que temos com isso privilégios com Deus. Outros de nós, muitas vezes, nos encarceramos nas preces diuturnas ou diárias ou de hora em hora. Alguns outros se internam em lugares distantes, em montes, para se afastar do convívio com os demais irmãos, pensando na possibilidade de ter esse privilégio divino conosco, esse privilégio paternal divino junto de nós, bem pertinho de nós. E qual não é a nossa surpresa quando Jesus mesmo nos declara que há mais alegria nos céus. Todo mundo deve se lembrar, não é? Por quem? Por aquele que estava em erro e se redime, por aquele que estava fazendo o que não devia e se corrige e se melhora. E aí nós pensamos, poxa, mas eu fiz tudo certinho e ainda vou ter que aguentar isso, não é? Aqueles pelos quais estavam aí na vida mundana e depois conseguiram se regenerar e chegar no mesmo instante, na mesma hora, junto com o nosso Pai. E nós também não podemos esquecer que, em verdade, muitas vezes nós vamos lembrar que as pessoas que estão em erro, em dificuldade, como nas palavras do próprio companheiro espiritual Emmanuel, ele fala do experiente, do irmão experiente. Veja, muitas vezes nós precisamos bater a cabeça, escorregar, se machucar, criar dificuldades, viver dificuldades e problemas, para que a gente ganhe com isso experiência. E nós não estamos na Terra ou em qualquer parte do universo para sermos espíritos ingênuos. Nós precisamos ter experiência. Por isso nós vivemos muitas vezes dramas e dificuldades, problemas sociais, questões de complexidade, justamente para que nós sejamos espíritos experientes. Nós não conseguimos imaginar um espírito superior que possa vir nos ajudar sem experiência, sem convívio, sem ter vivência. É a mesma coisa quando nós vamos pedir conselhos sobre matrimônio a alguém que nunca foi casado. Isso é muito comum, não é mesmo? Ou vamos conversar sobre determinados assuntos com pessoas que nunca tiveram determinadas experiências. E é justamente para isso que servem essas experiências. É claro e óbvio que nós podemos ter e ganhar experiências em muitas direções. Muitas vezes nós não sabemos escolher qual delas e às vezes erramos pelo caminho pelo qual vamos adquirir essas experiências. Mas não podemos nos fazer como o irmão da parábola do filho pródigo, que queria o pai só para ele. Aliás, a gente começa a ter aqui a sensação de que quando o irmão se afastou do lar, ele dá uma sensação de que ele deu graças a Deus, que o irmão foi embora, procurar a vida dele, fazer as coisas dele, deixou ele livre para poder fluir das possibilidades do pai e até num futuro não próximo, nem muito remoto, de escravizar o pai. Nós nos lembramos pelos romances do nosso companheiro espiritual Emmanuel, o quanto os nossos irmãos judeus sofriam antes de Jesus com a decrepitude. Eles eram internados ou largados em lugares ermos, como alguns ainda fazem com animaizinhos que, quando querem se livrar deles, levam assim a distâncias imensas, a lugares bem complicados para os abandonar. Era o que nós fazíamos com os nossos pais, com as pessoas que estavam na decrepitude da vida, neste período de invigilância humana. Mas depois de Jesus, nós aprendemos lá na Casa do Caminho, de que esses senhores eram acolhidos, tratados, melhorados, eram confortados, porque perdiam patrimônio, perdia a família, perdia o carinho das pessoas ao seu redor. Eles eram, por assim dizer, marginalizados ao seu tempo. Então, hoje nós vamos percebendo que estamos trabalhando muito intensamente para adquirirmos o respeito recíproco de uns para com os outros. Não importa a idade que tenhamos, nem o pensamento que tivermos, nem a diretriz que tomarmos. E o que importa é nós nos reconhecermos filhos de um grande Pai
E o que mais importa é nos reconhecermos irmãos uns dos outros, porque na melhor ou na pior hipótese, nós só temos um Pai, que é Deus. Estejamos bastante atentos para que quando os nossos irmãos se redimirem, se corrigirem, se melhorarem, nós também possamos, junto com o nosso Pai, abrirmos os nossos braços e recebê-los de braços abertos junto de nós.